Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer, né, a última aula da semana base. Depois vocês entram no cronograma normal junto com os alunos matriculados. E eu achei que essa última aula seria a aula legal, né, para eu conversar com vocês e ter um contato com vocês, explicar como são minhas aulas e tudo isso. Bom, sou Camila Laís, né? Meu nome é Camila. O nome composto é Camila Laís, né? Mas sei lá, sempre achei que não combinava, né? Mas tanto faz do jeito que vocês me chamam. Eu sou professora de História do Brasil, né? Faço parte da equipe de História. Eu entrei no cargo de professora de História do Brasil recentemente. Então, acho que antes de vocês entrarem, né, da gente fechar o primeiro semestre oficialmente, eu tinha dado umas 2, 3 aulas de História do Brasil. Então, ainda estou melhorando. Estou vendo modos de dar aula, o que vai funcionar, o que não está funcionando e tudo isso. Então ainda estou me adaptando, só para deixar isso claro. Antes eu era plantonista de história, que era bem legal. Já passei pelos 2 cargos, posso dizer isso, em menos de um semestre ainda. E, bom, eu tenho 18 anos. Meu signo é virgem com ascendente em gêmeos. Eu curto signos. Eu já curti muito no ensino médio, tipo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu lia muito, fazia mapa astral de todo mundo que eu conhecia. Mas aí, sei lá, eu fui desapegando, sabe? Tipo, eu sou dessa pessoa de fase, sabe? Tipo, alguma hora foca muito em algo e depois, sabe, tipo, deixa de lado. Então, eu sou bem essa pessoa. E eu gosto de signos e eu também me identifico muito com o meu signo. Eu também acho que eu sou muito virginiana. Acho que virgem é o melhor signo de verdade. Pelo menos um dos melhores. Não sei porque tanta gente critica. E tem ascendente gêmeos, né? Que já não é um bom signo, né? Muito criticado. Mas eu ainda assim gosto muito do meu ascendente em gêmeos. Eu me identifico muito com signos. Bom, eu faço direito na USP, né? E normalmente os alunos que fazem, né, do direito dentro da USP, a gente chama de Sanfran, né? Porque a, o nosso campus não é na cidade universitária, não é no Butantã, fica no centro de São Paulo, no Largo São Francisco. Estou falando isso porque sei que são 400 e poucos alunos, então é muita gente. Pelo que eu acho, tem gente até fora de São Paulo, então tem gente que não sabe disso. Eu até sabia que, tipo, o campus de Direito ficava no centro de São Paulo, mas eu não sabia que todo mundo se referia a ele como Sanfran, sabe? Tipo, eu cheguei na Arcadas, né, que eu sou ex-aluna Arcadas, e muita gente se referia ao campus em geral, né, como Sanfran, e tipo, eu ficava meio, o que será que é isso? Depois eu fui entendendo por associação, e foi engraçado que depois eu comecei a chamar assim também, e meus pais, meus amigos, meu namorado, ninguém entendia, e tive que explicar. Mas enfim, o nome de lá a gente costuma chamar de Sanfran, né, porque fica no Largo São Francisco. Sou ex-aluna Arcadas, como eu já falei, então eu fiz Arcadas em 2019, foi no ano passado mesmo, fiz o cursinho o ano inteiro e etc. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Vinha de escola pública, então tinha muita coisa para atualizar. E eu cresci muito dentro desse cursinho, por isso que eu estou aqui contribuindo. Eu acho um projeto incrível. E aí agora eu passei na Sanfran e fiz o processo seletivo de plantonista e depois fiz o processo seletivo de História do Brasil ainda. Bom, minhas aulas em geral. Eu fiz um Forms, fiz para os alunos matriculados desde o início do ano, e quando eles assistiram minhas aulas, né, para tipo, dar um feedback, tá bom, tá ruim, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. E agora eu tô passando para vocês, né, que essa é uma aula preparada para vocês, então eu gostaria que vocês vissem ela e falassem, putz, eu não curti isso, ou acho que ela poderia melhorar nisso. Esse Forms é bem rapidinho, sabe? Eu fiz a maioria das questões com alternativa, que eu, pelo menos quando preencho um Forms, acho que vai mais rápido quando você só tem que selecionar e não escrever nada. Então, só nas alternativas. E eu peço muito que vocês compartilhem. Eu vou tentar jogar no grupo do WhatsApp de vocês, mas também vou colocar nos comentários do post da aula, né? Que tem o dia da aula de segunda-feira. E aí eu vou colocar lá para vocês responderem, vai ajudar muito. Como que funcionam minhas aulas? Assim, no Drive, né, eu vou jogar o link das videoaulas sempre, vou jogar as folhinhas com resumo sempre. Em maioria, as folhinhas com resumo vão ser foram, né, preparadas pelo professor antigo, que era o Ale, ele foi meu professor, eu adoro ele, e as folhinhas dele são maravilhosas também, então eu uso elas e curto muito usar elas. Mas quando às vezes tem algum conteúdo que eu quero acrescentar, ou tipo, essa aula o Ale nunca chegou a dar propriamente, ele deu América Espanhola,
mas ele não deu uma aula só de América Espanhola, então eu tinha que resumir tudo numa folhinha. Aí eu fiz isso. E é isso. Aí em maioria eu vou colocar as folhinhas do Alê mesmo, mas se eu achar interessante fazer alguma minha ou necessário, eu vou fazer minha. Mas enfim, de qualquer jeito, sempre vai ter uma folhinha com resumo, sempre. Além disso, eu sempre coloco listas de exercícios também, né, para vocês treinarem o conteúdo, verem como ele é aplicado no vestibular, né, para vocês conseguirem pesar o que é mais importante, o que é mais essencial da matéria passada no dia. Normalmente vão ser exercícios de vestibulares em geral, então múltipla escolha. Às vezes eu coloco uma dissertativa e tal, porque vocês têm que se preparar para a segunda fase, né, de Unesp, FUVEST, Unicamp. E às vezes eu também, quando é um assunto muito conceitual, eu coloco algumas questões base, questões de fixação mesmo, que são questões mais teóricas para vocês responderem, me pontuar exatamente do que eu tratei, para vocês tentarem focar em exatamente qual era o conceito da aula, sabe? Mas é básico, nada muito difícil. Então, sempre no Drive vai ter esses três materiais, sempre. E eu posso, às vezes, acrescentar outra coisa. O Ale trabalhou muito, e eu também gostaria de trabalhar, estou vendo disso, de trabalhar com leitura de um livro chamado História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Ele é bem legal, não é muito longo, se eu não me engano, está aqui. Peraí, está aqui na minha bibliotequinha. Esse daqui. Não é muito longo, ó, tem livros maiores. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem umas 300 páginas. Óbvio que em ano de vestibular, né, gente? Ainda mais agora no meio do ano, vocês devem ter muita coisa para ler. Mas eu, por exemplo, esse ano li esse livro de História do Brasil, bem grande, mas são 2 livros muito interessantes. E eu planejo colocar pelo menos a História Concisa do Brasil, porque o Ale já escaneou o livro em si, e aí eu pretendo colocar no drive de vocês também, porque se vocês quiserem dar uma lida aprofundada em algum assunto específico, vocês sempre podem dar uma lida. Foi um livro que eu usei no ano passado, li, né, no ano passado, e ajudou muito. Outra coisa é o link da minha playlist. Por quê? Porque as minhas aulas não são listadas, né? Tipo, no YouTube, se você colocar simplesmente na pesquisa, não vai achar. Por motivo de vergonha. Sou tímida, então, sei lá, né? Você deixa assim público para o mundo inteiro, não sei quem pode ver. Então, eu tenho todas as minhas videoaulas não listadas. E aí eu vou colocar o link da playlist, caso vocês quiserem ver alguma aula antiga minha, ou, putz, tá muito difícil achar o link, ou quero ver mais de uma aula, vocês vão ver lá a playlist e vão poder selecionar qualquer uma delas, né? Se eu não me engano, vocês podem até adicionar a playlist no canal de vocês no YouTube, vai ficar lá. E aí eu sempre adiciono meus vídeos lá também, mas eu também coloco o link das videoaulas, então, assim, tranquilo, viu? Bom, vamos começar. Por que o que é a América Espanhola? Eu, por exemplo, só entrei em contato com o que era, com a América Espanhola em si, né, o conteúdo dela, no ano de cursinho, ou seja, no ano passado. E eu tô tendo que repassar ele pela primeira vez e é difícil, me deixa muito nervosa. É um dos assuntos que me deixa muito ansiosa de passar, porque eu tô tentando estudar cada vez mais, mas estamos aí, né? Mas, enfim, o que é a América Espanhola? A América Espanhola é o nome que a gente dá para todo o território conquistado pela Espanha em termos de colônia. Se lembram? Então, né, a gente é vizinho de uns países aqui que falam espanhol. Por que será? Porque, né, a gente foi colonizado. Porque esses países foram colonizados, obviamente, pela Espanha. E a gente chama isso de América Espanhola. Tanto que aqui, nessa área do Brasil, né, a gente costuma chamar de América Portuguesa, na época colonial. Vocês vão ver usando muito esses termos. E nessa aula eu vou falar um pouquinho das civilizações pré-colombianas, depois eu vou falar como se deu a conquista, a invasão dos espanhóis nesse ambiente, e depois eu vou falar de como se deu as independências da América Espanhola em geral, que vai gerar todos aqueles países que vocês conhecem, México, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, mas a gente vai discutir isso para frente, e vai gerar todos esses países. Eu pretendo, no segundo semestre, dar a América Latina no século XX. Então, vai ser meio que uma continuação desse assunto. Por isso, eu vi a importância de passar esse assunto para vocês. E não só isso, porque ele é um assunto que realmente cai, não muito no Enem, às vezes, mas ele está caindo na FUVEST com certa frequência até.
Então é legal de passar. Mas aí, assim, eu acho que é uma dúvida que surgiu para mim, e eu gosto de já explicar de início, é por que a gente estuda as civilizações pré-colombianas, né, sociedades que vieram antes da colonização da Espanha, e não estuda as sociedades que haviam antes da colonização portuguesa no Brasil, né? Porque a gente não estuda, né, as sociedades indígenas ou qualquer coisa desse tipo. Mas é porque, basicamente, porque na América Espanhola a gente vai ter a formação de sociedades políticas. Então eles vão formar um governo, por exemplo, eles vão formar teocracias, como eu vou explicar para vocês aqui mais para frente. E isso é muito mais fácil de ser estudado, né? Enquanto os indígenas da área da América Portuguesa, eles eram em geral nômades, né? Que é aquele tipo de pessoal que normalmente se fixa em uma terra e, como que eu posso dizer? Usa de todos os itens de lá, então come das frutas e caça todos os gados que existem lá, e quando eles absorvem todos os nutrientes, tudo que aquela terra, aquele ambiente pode fornecer, eles iam para outro local. Então isso dificulta muito a historiografia, dificulta muito que a gente estabeleça um padrão para eu poder passar aqui para vocês. Então, basicamente é por isso. A América Espanhola, ela se dá na região central e sul, né? Que a gente está estudando lá do México, né? Que seriam os astecas, e a gente chama de Mesoamérica. Seriam lá do México e vai até a Argentina, né? Que fica aqui no sul. Então, a conquista espanhola, né? Ou a invasão espanhola, mas o termo mais formal é conquista, ela vai se dar desde lá em cima até lá embaixo. E, né? A gente vai começar com as civilizações pré-colombianas, que são os astecas, eles também são chamados de mexicas, os incas e os povos maias. Vamos começar. Perdão. Civilizações pré-colombianas. A gente tem esse mapinha aí, né, do lado, com essa área, a área rosinha corresponderia aos astecas, que a capital seria Tenochtitlan. No meio tem os maias, né, que não vão chegar a ter capital na época da conquista, por muitos motivos que eu vou explicar daqui para frente, e o território dos incas, né, que vai se dar pela região dos Andes, Cordilheira dos Andes, não sei se vocês já ouviram falar, lá pelo Chile, mas a capital dos incas vai ser Cusco. Voltando, os incas e astecas, eles vão se organizar basicamente em sociedades teocráticas de regadio. O que é isso? Teocracia é uma forma de governo. Essa forma de governo, ela se baseia na ideia de que o imperador ele é igual a Deus, ou uma representação de Deus, ou um escolhido de Deus. Ele tem uma ligação com a religião, entendem? Então, as pessoas respeitam e têm muito amor pelo imperador, não só politicamente, não só porque ele é o líder do país, mas porque ele seria o escolhido, né, o representante de Deus na Terra. Então é muito importante saber disso. De regadio é porque as agriculturas desses locais, os incas e dos astecas, vai ser baseada em grandes sistemas de irrigação. Irrigação em sentido de molhar mesmo as plantas, né? Então vai ser muito importante. E vocês vão ver que os astecas vão até desenvolver, né, o sistema das chinampas, que eu vou mostrar para vocês em fotinho. Então são agriculturas baseadas na irrigação mesmo. Vai ser um estado centralizado, como eu estava falando, né? O imperador é Deus e o estado ele é expansionista, ele é detentor de terras, ou seja, ele sempre está tentando se expandir, sempre está tentando invadir outros locais e ele detém terras. Os imperadores vão vão possuir algumas terras, né? Os camponeses eles vão ter uma função de ceder tributos, né? Pagar tributos que a gente conhece como os impostos e etc. E eles também vão poder servir com trabalho temporário, que é um certo período do ano ou da vida desse camponês, que ele vai lá e ele vai servir com esse trabalho temporário, que normalmente vai ser para a construção de grandes obras. Então, vocês vão ver as pirâmides do Machu Picchu, etc. Essas grandes obras ancestrais vão ser construídas através de trabalho temporário. Além disso, os astecas, maias e incas, agora eu estou incluindo os maias, eles vão ser politeístas, por exemplo, então eles vão acreditar, né, em mais de um deus. Eles são avançados na agricultura em geral, os maias nem tanto, mas como a gente viu, né, sociedades teocráticas de regadio, então a agricultura faz bastante parte, é uma agricultura avançada, e eles vão desenvolver conhecimentos na astronomia, por exemplo. O calendário maia, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um calendário que, assim, em 500, 400 anos,
prevê tudo corretamente, é um calendário cíclico um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas assim, é ótimo. E assim vai desenvolver arquitetura, né? Como as das pirâmides incas que eu estava falando, né? Que fica lá em Machu Picchu. Vocês vão ver uma fotinho para ter uma noção. Tá. Eu vou falar um pouquinho mais definitivamente de cada, né? Especificamente de cada civilização, e vou falar um pouquinho, né, de como vai acontecer a invasão dos espanhóis em geral. É importante saber, primeiro, que essas civilizações pré-colombianas, elas são sociedades semelhantes à egípcia e mesopotâmica antigas. Então, vocês se lembram quando vocês estudaram o Egito lá? Putz, nem lembro o termo, mas tipo, antes no surgimento do homem, etc. Vocês se lembram que vocês estudaram a Mesopotâmia, né? Que é tipo, terra entre os rios, significa isso e tudo isso? Então, vocês estão vendo que essas sociedades, que essas civilizações são muito semelhantes a elas. Então, são politeístas, se baseiam numa agricultura de irrigação, por exemplo, né? A gente está falando de Mesopotâmia, que é entre rios. Então, elas são muito semelhantes a essas sociedades que a gente costuma, né, estudar, que ficam lá na África, na Europa, e a gente, às vezes, acaba esquecendo delas. Isso costuma cair em vestibular, por isso que eu estou destacando bastante. O vestibular costuma aplicar, putz, ó, você está vendo os astecas, a cultura dos incas, etc. Que cultura lembra vocês, mais ou menos? E aí, ele está se referindo à cultura egípcia, às sociedades egípcia e mesopotâmicas. Então é legal que vocês lembrem disso. Os astecas, né, ou mexicas, como eu falei, tem dois termos, eles vão ficar no noroeste do México, mais ou menos para lá, o que a gente chama de Mesoamérica. Eles vão ter uma agricultura avançada, como eu falei, dos chinampas, então vocês podem ver nessa fotinho aqui embaixo, né, à esquerda, pelo menos é a minha esquerda, não sei se é a esquerda de vocês. Enfim, tá aí embaixo. Então vocês veem quando a gente fala que são sociedades de regadio, né? Elas se baseiam na irrigação, elas estão construindo um solo em cima da água. A capital dos astecas vai ficar em México Tenochtitlan. México Tenochtitlan, ela vai ser uma das maiores capitais, vai contar com 240 mil habitantes, que é, assim, uma capital que chega a ser maior do que algumas capitais que a gente vê na Europa, sabe? Pode imaginar Paris, entre outros ambientes. O imperador, né, dos astecas na época da invasão vai ser o Montezuma, se eu não me engano ele era Montezuma II ainda pelas minhas pesquisas. E o que ia acontecer? Um cara chamado Hernán Cortés, que era propriamente espanhol, ele vai se aliar aos povos Tlaxcala. Putz, mas quem é Tlaxcala? São uma cultura, uma sociedade indígena também, né, uma tribo indígena, inimiga dos astecas. Então eles vão se aliar a esse povo, o Hernán Cortés vai chegar e vai sequestrar esse imperador Montezuma. E a gente não pode esquecer que como ele era um representante de Deus, isso era muito importante para os astecas. Isso não poderia acontecer. O Hernán Cortés, ele vai exigir, né, uma recompensa, vai exigir um valor de ouro, de prata em troca, tanto faz, de minério em geral, e claramente os astecas vão fornecer, assim, sem dúvida alguma, mas se eu não me engano, ele vai ficar uns 6 meses preso com o Hernán Cortés, enrolando essa entrega, até que ele vai, de fato, assassinar. Não se sabe direito quando que o Montezuma vai ser assassinado pelo Cortés, fica entre 30 de junho a 1º de julho, mas ele vai ser assassinado, e assim os astecas vão ficar, né, muito bravos, vão ficar putos, e eles vão ir atrás de todo esse exército, né, misturado entre espanhóis e indígenas, só que eles vão conseguir fugir. Isso é marcado como La Noche Triste, né, para a cultura asteca, e vai acontecer em 30 de junho de 1520, mas o assassinato dele pode ter acontecido entre o dia 30 e o dia 1º. Ninguém sabe também se ele tinha sido assassinado antes, viu, gente? Porque a morte dele foi realmente descoberta nesse dia. Assim, o exército do Cortés, ele contava com 4 mil indígenas e 1.150 espanhóis. E nessa fuga deles após, né, o assassinato do Montezuma, vai contar com 1.000 indígenas e 300 para 400 espanhóis. Então vocês vão ver que vai ser algo duro. Logo após, né, acho que eles vão demorar 10 anos para chegar em Cusco,
que é a capital dos Incas, mas eles vão chegar. A capital, os Incas, na verdade, ficam na região dos Andes, como a gente falou antes, lá para a Cordilheira dos Andes, mas também inclui o Peru, conforme eu coloquei, né? Nem sei se pode chamar essas pequenas pirâmides que tem no Machu Picchu. Os Incas vão viver de uma agricultura comunitária, então, tipo, a terra é de todo mundo e cada um planta o que precisa e compartilha. Eles vão viver numa diarquia. O que é uma diarquia? São quando tem 2 reis ou imperadores. O imperador vai cuidar da administração central, então vai cuidar da administração da política de todo o território, né, dos Incas. E o outro imperador vai cuidar do comando militar em si, então das guerras de expansão, né, porque a gente falou que eles são expansionistas, e vai cuidar de todo esse esquema militar. A capital vai ser Cusco, como eu falei, né? E o Hernán Cortés e todo o exército dele vão demorar 10 anos para chegar lá. Só que assim, se eu não me engano, o nome do imperador militar era Huáscar, e o Atahualpa era o imperador da administração central e etc. Só que eles vão ter acabado de sair de uma guerra civil dura, mas que eles vão sair vitoriosos. Então isso vai dar muita confiança para os imperadores quando o Hernán Cortés chega e pede um encontro com Atahualpa. E ele vai fazer essa reunião, né, esse encontro com Atahualpa, só que de fato ele vai ser sequestrado, como aconteceu com os astecas. E ele vai ser sequestrado, vai rolar um resgate em troca de ouro. Então, assim, eu lembro que o Hernán Cortés vai pedir, tipo assim, muito ouro, do tamanho mais ou menos de uma sala, de um quarto bem grande, e ele vai conseguir esse ouro, mas, de novo, Atahualpa vai ser assassinado do mesmo jeito. Então, Hernán Cortés vai enganar essas duas civilizações. Depois, a gente tem os maias, né? Os maias, eles ficam no sul do México e América Central, e eles vão se organizar de acordo com cidades-estado. Então, vocês se lembram da Grécia? É mais ou menos naquele esquema. Mas não associem tanto. Mas a política, em geral, é a mesma. Eles vão se organizar em cidades-estado também. A agricultura ela não vai ser tão desenvolvida como eu comentei antes, perdão. Só que com o tempo eles vão perder o esplendor e a extensão. Então vão rolar muitas guerras internas e vai rolar muito fracasso nas colheitas, né? Como a gente falou, a agricultura já não era muito desenvolvida, então eles vão sofrer um fracasso e a população vai começar a diminuir e ficar menor. Quando Hernán Cortés chega, são pouquíssimos maias sobreviventes. Muita gente fala que eles não existiam quando Cortés chega, que era um território livre, mas não era. Existiam maias na chegada dos espanhóis, só eram muito poucos e não houve de fato uma contestação, uma guerra como houve com os astecas ou como houve com os incas. Hernán Cortés não precisou fazer nenhuma estratégia militar para dominar esse ambiente. Tá, beleza. Aí agora eu dei, né? Falei um pouquinho de como se deu a conquista. Só que, em geral, a gente distribui em alguns fatores essa conquista, né? Ela foi basicamente um genocídio realizado pelos espanhóis. Então a gente vai ter o fator militar, né? O Cortés, ele vai realizar vários ataques militares. Perdão, gente, eu escrevi Cortés com Z, mas é com S. É porque para mim tem que ser com Z. Na minha cabeça, ortograficamente, tá mais certo com Z, mas hoje mesmo fui pesquisar e tá com S. Então, perdão, eu não consegui mudar todos os slides. Mas enfim, vai se dar pelo fator militar, com os ataques militares, né? Que eu citei do Cortés, ele vai reunir um exército de indígenas e espanhóis. Vai se dar pelo fator cultural, né, que o principal responsável vai ser a Igreja Católica, que eu não sei se vocês já sabem, mas a Igreja Católica vai ser a responsável pela catequização dos índios, então eles vão acreditar que os indígenas devem ser catequizados, a religião deles é devidamente politeísta, como a gente citou antes, vai ser exterminada, e a Igreja Católica vai utilizar as suas ferramentas para catequizar todos os indígenas possivelmente. Outro fator é o fator biológico, que a gente só foi, né? A gente não, mas os historiadores e tal foram descobrindo esse fator um pouco tempo depois, não, mas um tempinho, sabe? Recentemente, eu diria. E eles vão ver que os europeus, eles vão ser vetores de doenças. Então, assim, como a gente falou antes dos astecas, metade da população asteca, que a gente falou que, por exemplo, em Tenochtitlan tinha 240 mil, metade da população asteca vai morrer devido a doenças como varíola, tifo, gripe,
sarampo, todo esse tipo de doença que a gente até hoje vê como doença simples e tal, os indígenas não vão ter sistema imunológico para isso e vão acabar morrendo por causa disso. Então, um dos fatores que causou o genocídio, né, que os espanhóis trouxeram, vai ser o fator biológico. E além disso, a gente pode falar a fome, porque nessa fuga dos europeus e tudo, vai rolar uma contaminação de inúmeras plantações, porque vocês sabem que europeu é sujo, né, gente? Vem naqueles navios que demoram 3 meses, 5, 6 meses para chegar num lugar, ficam com escorbuto, come comida estragada lá, que fica armazenada em simplesmente nada. Então, assim, eles vão contaminar inúmeras plantações cada vez mais que eles adquirem contato com elas. Tem uma frase muito famosa do Pablo Neruda, que é usada em vestibular, que é: a fome, a cruz e a espada iam dizimando a família selvagem. Família selvagem se fala dos indígenas, se fala das tribos indígenas. E a fome, a cruz e a espada são fatores que a gente falou, né? A fome obviamente, né? A cruz seria a igreja, seria o fator cultural, e a espada seria o fator militar. E vocês veem que falta um, né? Que é o fator biológico. Então é importante de vocês se ligarem nisso, porque tem vestibulares que usam essa frase muito famosa do Pablo Neruda e perguntam: putz, foi tudo isso mesmo, mas tá faltando um, qual é? E aí vocês já se ligam que é o fator biológico. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da economia e mão de obra. A economia ela vai se dar de duas maneiras, né? Mineração e lavoura. A mineração vai ser a grande parte, né, do que a gente conhece da América Espanhola. Então, eles vão viver muito da mineração de vários ambientes, de várias localidades que eles vão achar, né, que vão conter prata, ouro. Inclusive, Portugal, quando vem para o Brasil, fica sedento por ouro, prata, porque acha que se tem do lado, tem aqui. Mas vocês vão ver que eles vão demorar um bom tempo para achar. Mas acham. Mas, enfim, a mineração vai ser majoritariamente realizada pelos indígenas que viviam lá mesmo, basicamente porque os indígenas, né, pelo menos já conheciam todo o local, já conheciam como realizar a mineração, e a lavoura vai concentrar uma mão de obra escrava africana. Então é aquele sistema que vocês já conheceram, né, que aconteceu no Brasil. A maior parte das pessoas que vão cuidar da agricultura vão contar com escravizados africanos na América Espanhola. Mas ainda assim a escravização indígena foi majoritária quantitativamente, gente, e é enorme, assim. É raso o número de escravizados africanos na América Espanhola. Então vocês já podem assumir que a escravização indígena foi gigante. Por que isso? Vários motivos, é muito complicado discutir isso ainda, mas basicamente é porque, por exemplo, os indígenas já tinham um contato com a mineração. Então, por exemplo, quando eles foram recolher o ouro que Cortés pediu pelos 2 imperadores, eles já têm contato de como lidar com a prata, de como lidar com o ouro, e quando eles trazem os escravizados africanos, eles já não têm muito conhecimento disso. Mas, enfim, a gente vai ver como se dá a mão de obra e a gente vai ver que os sistemas de trabalho aplicados, eles são basicamente desvirtuados das culturas indígenas. Por que isso? Porque a gente vai lidar com a mita e com a encomenda. Esses dois já vão existir antes da colonização, antes da invasão espanhola. Você lembra que eu falei que os camponeses cediam o trabalho deles, né, um trabalho temporário para construir grandes obras? Esses sistemas, essas culturas de trabalho, elas vão ser utilizadas pelos espanhóis, só que de uma forma muito mais global, muito enorme, vão expandir demais isso e muito mais violenta. Às vezes, a expectativa de vida de um indígena dentro de uma mineração, das minas, né, vai ser de 1 ano, no máximo 4 anos. Então, assim, a mita, né, é importante que vocês lembrem e saibam diferenciar a mita e a encomenda, porque cai em vestibular. A mita, ela é uma forma de trabalho análoga à escravidão. Então, eles recebiam um baixo salário e um pequeno partido. E eles seguravam os indígenas através de um ciclo de dívidas. Mas é importante falar também que, mesmo segurando ou não os indígenas através de um ciclo de dívidas, era necessário que os indígenas trabalhassem, né, dessa forma, na mita ou na encomenda. Por quê? Porque era a única forma deles se alimentarem, era a única forma deles, como que eu posso dizer, ganharem grana, gente. Não existia outro tipo de trabalho lá para eles poderem desenvolver. Agora as terras eram dominadas pelos espanhóis, eles não podiam fugir e construir uma terra própria, nada disso.
Então, a única forma deles receberem, deles conseguirem comer, né, se alimentar, era trabalhando com esse baixíssimo salário. E às vezes rolava de segurar os indígenas através de um ciclo de dívidas. Então, às vezes, eles iam lá, recolhiam os indígenas, e além de fazer eles trabalharem sobre, né, um baixíssimo salário, eles começavam a falar que eles estavam pagando pela comida, pagando pela moradia, porque normalmente eles mandavam indígenas para locais longes da onde as famílias deles realmente ficavam. Então eles começavam a pagar moradia, comida e falavam que tinha que pagar esse ciclo de dívidas que ficava, como a gente falou, um ciclo, né? Você vai comendo mais e morando a cada dia e vai tendo que pagar por cada dia. Então, pouquíssimas vezes uma família indígena ia ver o cara ou a pessoa que foi trabalhar nas minas voltando para casa. Primeiramente, por causa desse tipo de trabalho análogo à escravidão, e segundo, porque trabalhar com mineração era algo perigoso. Era uma expectativa de vida curta. E a encomenda tinha um papel na teoria de catequizar os indígenas, e era um discurso falso, porque eles prometiam a proteção e, na realidade, exploravam o trabalho indígena. Então, a encomenda ela vem de antes, como eu falei, então já havia encomenda antes da invasão espanhola, e já viu, portanto, os encomendeiros, que eles vão ser líderes religiosos, na época, líderes da religião politeísta, né, da cultura indígena, mas eles vão ser forçados a se tornarem católicos e forçados a ensinar o catolicismo, repassar o catolicismo. E eles vão ter, né, um pouco de privilégio nessa situação, né, porque querendo ou não, eles vão se tornar líderes, mas eles ainda assim vão ter que cativar, né, conter os indígenas e fazer com que eles trabalhassem para isso. Então, basicamente, era outra forma de explorar o trabalho indígena. Beleza, vou voltar um pouquinho, perdão, mas aqui tem o Cerro de Potosí, também conhecida como Mina de Potosí, tá aqui na esquerda, né, acho que é a minha esquerda, mas sei lá, essa montanha que tem aí, toda essa montanha, falavam que era uma montanha de prata. Potosí é uma região da Bolívia, né, hoje é a Bolívia, e eles vão encontrar tudo isso de prata, vão pegar tudo isso, né, os espanhóis, vão levar para a Europa. Isso era uma quantidade maior do que basicamente todos os bancos que haviam na Europa. E é engraçado falar, né, que hoje em dia a Bolívia é um dos países mais pobres, não só da América Latina, de todo mundo. Inclusive tem uma frase que eu achei nesse livro de América Latina, América Espanhola, perdão, que eu achei muito interessante, que é: a cidade que mais deu ao mundo é a que menos tem, né? Porque eles mais transportaram moeda, prata, ouro, e é a que menos tem. Eu acho interessante se falar isso. Mas agora, voltando, a gente vai estudar a sociedade colonial, né? Como que se dá viver num período colonial na América Espanhola. A gente vai ter duas organizações: as casas de contratação, que vai representar os interesses locais da Espanha, então todos os interesses que a metrópole tinha em relação à colônia seriam aplicadas de acordo com as casas de contratação. E a gente tem os cabildos, que são similares às câmaras municipais, que eu falei com vocês na aula de revisão, que eram compostas pelos homens bons, os grandes proprietários. Então vai ser no mesmo esquema. Vai ser composta pelos crioulos, em sua maioria, né, que são os grandes proprietários, os latifundiários, e eles basicamente cuidavam dos interesses locais da elite colonial. Então era da elite que vivia de fato na América Espanhola, que estava lá, e não os interesses, né, da Espanha. Aí, nessa pirâmide, a gente tem em primeiro, eu coloquei em primeiro e segundo, mas os chapetones e crioulos ainda são os líderes da sociedade colonial. Mas ainda assim, os chapetones, eles eram espanhóis, então eles tinham que ter nascido na Espanha de fato, e eles eram, em sua maioria, funcionários da metrópole. Então eles estavam lá desempenhando algum trabalho na América Espanhola pela metrópole. Eles vão ter poder político em principal, assim,
Principalmente, eles vão deter o poder político real nas colônias, porque eram eles que vão cuidar da administração em geral. Então, o que a metrópole mandava, eles tinham que aplicar, né? E pelo menos em teoria, mas também vão deter o poder econômico, né, gente? Porque é o mais alta posição da sociedade colonial, então, obviamente, eles vão deter o poder econômico. Os crioulos, eles são esses descendentes dos espanhóis. Então, vão ser quando esses chapetones vão criar a família dentro da colônia. E aí vão nascer esses descendentes espanhóis. Eles, em sua maioria, vão ser grandes proprietários, né? Como eu falei, eles vão ser os latifundiários, a elite agrária, né? Não só isso, a elite que vai financiar a mineração, né? Arrecadar o ouro e a prata. E ele vai deter um poder econômico, principalmente, e também vai deter um poder social, né? Porque, como a gente falou, eles vão ser a elite daquela região, na verdade, toda a região da América Espanhola. Então, além do poder econômico, né, no sentido de ser os grandes proprietários, eles vão ter o poder social, a liderança social. E isso é muito importante, porque depois eu vou explicar para vocês o caudilismo. Então, vocês vão conseguir ver que os crioulos eles já vão deter uma influência social nessa época. Depois a gente tem os mestiços, né? Que basicamente é aquela mistura, né? São descendentes de espanhol com indígena, espanhol com africano, e porque né, eles têm sangue espanhol, às vezes eles conseguem desenvolver um trabalho autônomo, não vão precisar ser escravizados ou trabalhar compulsivamente. Então, normalmente eles são autônomos, como artesãos e capatazes. E depois a gente tem né, a base da sociedade colonial, que eu vou falar dos escravizados, mas é muito pouco. Os indígenas, eles vão ser a maior parte da mão de obra, vão sofrer de um trabalho compulsório, um trabalho análogo à escravidão. A única diferença com os escravizados é que eles não vão ser tratados como coisas, não vão ser traficados para outros lugares, para a metrópole, por exemplo. Mas ainda assim, eles vão ser a maior parte da mão de obra, vão ser a base da sociedade colonial, vão desenvolver todo o trabalho de mineração, então isso vai ser muito importante. E por último, a gente tem os escravizados, né? Vão ser os africanos, mas são pouquíssimos, assim, eles ficam em último na pirâmide, mas são pouquíssimos, e normalmente eles são usados na agricultura e ou em regiões sem indígenas, né? O que era muito raro, mas ainda assim eles haviam escravizados lá, mesmo que poucos. Aí a gente já vai para as independências. Vão haver, né, obviamente, fatores internos e fatores externos para que a independência se dê na colônia. Então, os internos vai ser a contradição do sistema colonial, que é algo que vai acontecer no Brasil, inclusive. É geral, é meio que geral, genérico, né? E o que acontece? A metrópole ela vai investir na colônia e vai deixar desenvolver a própria economia, deixando com que a economia da colônia florescesse, enquanto a dela mesma fica estagnada. Então, o que acontece? A Espanha começa a investir, a construir grandes obras na América Espanhola, mas se vocês pararem para pensar um minuto, pô, e se a América Espanhola para de existir? O que acontece? A Espanha não tem mais fonte de renda. Então, eles estão financiando mineração lá, financiando locais para agricultura, mas o que acontece se, por exemplo, essas colônias se tornam independentes? Eles ficam estagnados, entende isso? Esse processo vai criar né, uma relação de dependência da metrópole com a colônia, vocês entendem isso? Que a metrópole vai ficar extremamente dependente da colônia e dos seus interesses. Então, vai gerar um descontentamento nas elites coloniais, porque elas vão se sentir exploradas. E os fatores externos são basicamente parte da crise do antigo regime barra do sistema colonial, que eu discuti um pouquinho com vocês no final da aula de revisão, que é uma crise que vai se dar para realmente falir com o antigo regime e, portanto, com o sistema colonial, porque o sistema colonial fazia parte do antigo regime. Surgindo com a Revolução Intelectual, né? Que vocês já estudaram o iluminismo e o liberalismo, né? Essas novas ideias de igualdade, essas ideias de liberdade, né? Inclusive na economia, quando o antigo regime era, por exemplo, super protecionista, né? Era mais metal dentro do que fora e tudo isso. Além disso, um dos mais importantes é a Revolução do Haiti,
que vai se dar em 1791, vai terminar só uns aninhos depois, mas ainda assim vai se iniciar nesse período. E assim, Bolívar, que é um líder que a gente vai estudar, que causou muitas independências na América Espanhola, ele vai ser exilado, né, já tentando causar algumas independências, e vai ir para o Haiti. E lá ele vai aprender várias técnicas, ele vai ser realmente treinado para isso e vai aprender muito. Vocês vão ver que o Bolívar, depois, quando volta, ele vai conseguir dar muitas independências, causar muitas independências. Além disso, a gente pode falar das revoluções burguesas, né? Que é a Revolução Francesa, né? Liberdade, Igualdade, Fraternidade, de 1789, e a Revolução Industrial, né? Que vai demonstrar um novo sistema econômico, além da independência dos Estados Unidos da América, que vai ser a primeira independência da América. Então, isso vai mostrar uma materialização da independência, de que é possível as colônias americanas se tornarem independentes. Aí a gente fala de alguns projetos de independência, algo que já iniciou essa chama da independência na América Espanhola. A primeira é a rebelião de Tupac Amaru. Sei que vocês, acho que vocês lembram dele, né, como rapper, mas eu sou fã do Tupac também, mas eu já estudei também que a mãe dele deu esse nome em homenagem ao imperador Inca, que foi o último imperador, e depois vai surgir um encomendeiro, né? Ele era um líder, como a gente falou antes, um líder religioso, que vai ser obrigado a passar o catolicismo, etc., mas não vai curtir isso. E ele vai se intitular Tupac Amaru II e vai causar essa rebelião na região do Peru em 1780. Como eu disse, ele vai adotar o nome do último imperador, vai ser o Tupac Amaru II, e vai ir contra as injustiças praticadas contra a população indígena, né? Porque ele vai estar insatisfeito, né? Tanto com esse papel que ele teve de ser esse líder do trabalho compulsório, né? E que ele ficou insatisfeito e saiu, né? Causou essa rebelião. Mas ele vai ser traído pelos crioulos, que vão estar receosos, né? De uma revolta popular, e vai ser derrotado. Então, assim, vocês vão ver que os crioulos eles estão intervindo nessa rebelião e eles vão intervir em outras independências, porque os crioulos basicamente vão ficar com medo de que a independência fosse liderada por um cunho popular. Então, se fosse liderada por pessoas, né, mais pobres, por indígenas, que têm um cunho mais consciente socialmente, eles sabiam que eles iam se ferrar, porque eles ainda eram os grandes proprietários, eles eram a elite, sabe? Uma reforma agrária provavelmente seria aplicada, fim do trabalho compulsório, por exemplo, e isso era algo negativo para eles. Então, eles vão tomar essa rebelião, inclusive outras, e vão executar ele em praça pública como exemplo, né, para reprimir qualquer tipo de rebelião. Mas ainda assim, esse questionamento desse sistema contra o trabalho compulsório vai levar ao fim da encomenda, como a gente falou antes, né, desse sistema de trabalho vai levar ao fim desse tipo. A gente também tem a independência do México, que vai se dar em 1810, vai durar até 1821, porque vai ser uma guerra bastante longa. No início teve forte cunho popular, como a gente falou, sim, vai combater as elites e a metrópole posteriormente, mas os crioulos vão tomar controle do movimento, porque, como eu falei, eles vão ter medo de que esse cunho popular prejudique a economia deles, a vivência deles em geral, né, gente? Então, eles vão tomar controle desse movimento, e Agustín Iturbide era um crioulo que vai conduzir o exército da independência. E para acalmar esse cunho popular, apagar, né, esse cunho popular, o Agustín, assim que eles conseguem a independência do México, ele vai ser nomeado imperador do México. Então, eles vão ter um breve período monárquico. Porque, assim, teoricamente, o Brasil ele é o único país de toda a América Latina que adotou uma república depois da independência. Adotou uma república, não, perdão. Adotou um império depois da independência. Então, enquanto todos os países se tornaram repúblicas, né, os Estados Unidos e outros países da América Latina, o Brasil não. Só que o México, ele tira esse título do Brasil de único, porque por um curtíssimo momento eles vão se tornar uma monarquia, mas realmente é só para os crioulos conseguirem tomar conta desse cunho popular, para que não haja um desejo, né, de questões de medidas mais populares, como a reforma agrária, como eu falei, e todos esses outros fatores.
Aí a gente continua um pouquinho, tá, beleza? Em 1810 vai rolar a invasão francesa da Espanha. Então vocês lembram de Napoleão Bonaparte? Vocês lembram que ele ameaçou invadir Portugal e aí a família real veio para o Brasil porque estava com muito medo disso? Então, a Espanha, mesmo sendo aliada da França, vai ser invadida pelo Bonaparte e eles vão tirar o rei Fernando VII, que era o rei da Espanha, né, legitimamente, e vai dar o poder para o rei José Bonaparte, que é o irmão do Napoleão Bonaparte, e até hoje ele é conhecido, né, como o rei, né, ou usurpador, seu apelido dele. E assim, quando a França invade a Espanha, isso deixa meio que a América Espanhola muito desamparada, sabe? Porque a França, assim, está invadindo vários lugares e está em guerra, então não está muito preocupada com a colônia em si. E a Espanha não tem como controlar, né? Agora perdeu todo o poder político. Então os crioulos eles vão ser os maiores dirigentes da independência, porque vai surgir uma autonomia maior para os cabildos, né? Que a gente falou que era similar às câmaras municipais. E esse período assim vai agradar muito as elites coloniais, porque eles vão gostar muito de ter todo o poder político, de toda a influência política. Então, em 1814, quando a Espanha consegue, né, reconquistar a monarquia deles, eles vão iniciar a tentativa de recolonização, né? Eles vão, não, vamos botar uma ordem aqui, arrumar essa bagunça, e vão tentar recolonizar através do Congresso de Viena de 1815. Só que isso não vai rolar, porque os crioulos já vão estar, assim, querendo causar independência e vai gerar guerra por independência nas colônias. Então, várias colônias vão entrar em guerra atrás da independência. A gente pode separar em dois líderes assim importantes para a conquista dessas independências. O primeiro é o San Martín, que ele vai ficar pela região sul. O San Martín ele é o primeiro da esquerda para a direita, eu acho. Ele é o que está levantando uma bandeira, gente, com um negócio, uma roupa preta. Então, o San Martín, ele vai conquistar vários... Conquistar não, né, gente? Porque ele não vai dominar esses lugares. Mas ele vai conquistar a independência desses lugares pela região sul, e ele é a favor de um ideal, que é a adoção de monarquias governadas por príncipes europeus convidados. Então, eles queriam, por exemplo, independer a Argentina, causar a independência da Argentina, vamos chamar o filho do rei da Inglaterra para cá, para ser o príncipe de cá. E aí, né? E aí ele tem esse ideal e, de fato, ele não vai conseguir promover isso em nenhuma das colônias, mas ele vai sim conseguir causar a independência, por exemplo, da Argentina, do Chile e do Peru. Aí a gente vem com o Simão Bolívar, que eu falei com vocês antes, que foi influenciado muito pela Revolução Haitiana, e ele vai conquistar a independência mais dos países da região do norte. Ele também tem um ideal, que é basicamente a reunião das repúblicas em uma única república federativa, que é similar ao sistema de governo dos Estados Unidos, que eu não sei se vocês sabem, são vários estados juntos formando um país, mas ainda assim tem a autonomia estatal de cada um. Isso se chama um modelo federativo. E aí ele queria basicamente unir todas as colônias, incluindo o Brasil, da América Latina, e formar uma república federativa. E ele também era a favor das repúblicas, né? Como eu falei já, né? Se ele está tentando fazer a união das repúblicas, ele era a favor das repúblicas. Enfim, ele vai causar a independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia, inclusive Bolívia vem de Bolívar, podem associar, e do Peru também. O Peru vai ser meio dividido, vocês viram, né? Bom, vai ficar assim. Eu não falei para vocês, mas quando a América Espanhola foi colonizada oficialmente, eles foram divididos em vários vice-reinos e uma capitania geral, né? Então tem o vice-reino da Nova Espanha, capitania geral de Guatemala, capitania geral de Cuba, capitania geral da Venezuela, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio do Prata e capitania geral do Chile. Disso vai ficar para lá. Eu achei esse mapinha bem legal. Tem a data da independência de cada país que foi conquistada. Então tem a do México, 1821. Aí tem todos esses pequenos países. Tem da Colômbia, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, inclusive tem a do Brasil. E ainda tem, de acordo com as cores, o que vice-reino eles eram antes. Mas então, beleza.
as independências foram conquistadas. O Bolívar, ele vai surgir com alguns ideais, né, como a gente já discutiu, né, a União das Repúblicas e etc. Mas vamos falar um pouquinho mais disso detalhadamente. Bom, a gente conta com a Carta da Jamaica, né, que vai ser uma carta escrita por Bolívar, que vai ser realmente tratando da União Latino-Americana, da adoção de repúblicas, vai ser escrita em 1815. No Congresso do Panamá, de 1826, ele vai promover, né, ele vai tentar vender a ideia da criação de uma unidade política entre os estados hispano-americanos, o panamericanismo, né? Então, toda aquela região da América Espanhola, América Latina em geral, ele vai propor a união política de todos esses estados, como a gente falou, né? Uma república federativa. Só que isso vai fracassar. O Bolívar, infelizmente, vai até estar numa guerra de independência em outro país, não vai conseguir ir no próprio congresso que ele promoveu. E assim, os Estados Unidos da América e o Brasil vão se opor muito a essa união política. Além disso, a gente vai ter a fragmentação da Gran Colômbia, porque hoje em dia a gente vê a Colômbia, a Venezuela e o Equador e não sabe, né, o Panamá também, não sabe que antes eles eram juntos. Então, Bolívar tinha até conseguido fazer a união desses 3, 4 países, como vocês estão vendo no mapa, aí é o último. Só que a separação desses países vai ocorrer devido às particularidades regionais. Então, assim, cada país vai ter um ideal, uma cultura diferente. Tanto que isso acontece até no Brasil. Foi muito duro para a América Portuguesa e após a independência, os políticos conseguirem permanecer com que o Brasil continuasse unido. Inclusive, gente, o Uruguai, vocês conhecem o Uruguai? O Uruguai era do Brasil. Era uma luta intensa entre a América Espanhola e a América Portuguesa, de quem era aquele território. Aí eles fizeram um tratado e a Espanha deu o Uruguai para o Brasil, só que a Espanha não quis de jeito nenhum ser colônia do Brasil e logo após isso entrou em guerra e conseguiu a própria independência. Mas, enfim, é muito difícil você manter a unicidade de todos esses ambientes, eles sendo muito diferentes. A gente pode ver aqui no Brasil, a gente tem o Nordeste, a gente tem o Sudeste, um completo oposto do outro, tanto em clima quanto cultura e tudo isso. Então, foi muito difícil para esses 3 países continuarem unidos. E também vai rolar a instabilidade política de sempre, que vai promover a separação da Gran Colômbia. Assim, a elite crioula regional vai iniciar o caudilismo. O caudilismo é muito importante, gente, que é representada pelo poder do caudilho. O que é o caudilho? Ele é basicamente o crioulo um tempo depois. O caudilho ele vai ter uma grande influência regional, então ele vai ter o poder econômico, ele vai ser aquele grande proprietário daquela terra, ele vai ter o poder político, porque ele vai influenciar muito na política não só geral, mas também das vilas, ele que vai cuidar, por exemplo, de tal bairro, de tal vila, e ele vai ter um poder militar. A gente pode semelhar muito o caudilho ao movimento coronelista que tem aqui no Brasil, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas beleza, aí agora a gente formou os Estados Nacionais latino-americanos. Eu vou falar um pouquinho de como eles acabaram ainda promovendo características em comum. Ai, minha prima acabou de chegar. Assim, uma das características é a fragmentação territorial, que são basicamente as divergências políticas, diversos interesses econômicos, que é a separação real desse território, sabe? Como a gente viu, Bolívar vai promover a separação de todos os países. Separação não, gente, perdão. A união de todos os países, de todas as antigas colônias, só que infelizmente não vai rolar por divergências políticas, por diferentes interesses econômicos, e também a Inglaterra tinha muito interesse em permanecer com esses países separados. Além disso, a gente tem um movimento caudilista, como eu falei antes, né, que é o caudilismo. O caudilho ele vai ser o líder político local das vilas, das regiões pequenas em geral. Ele vai ter um sentimento muito paternalista, então ele que vai tentar ceder ajuda médica, sabe? Tipo, quando você é muito pobre naquela região, naquela vila, e você quer fornecer assistência médica para o seu filho, você vai atrás de um caudilho, por exemplo, para poder pagar, você promete os seus votos em líderes políticos
para isso, então vai rolar um mandonismo local também, o caudilho vai influenciar muito toda aquela religião, e ele vai ter um poder militar também. Normalmente eles vão ser xerifes ou ex-militares. Além disso, os estados nacionais, eles vão ser oligárquicos. Oligárquicos vem de governo de poucos, então é um governo que foca muito na elite, que trabalha muito para a elite, que aplica medidas legislativas focado no bem da elite, focado no bem da economia, e não, de fato, num cunho popular, sabe? Focado em como toda a população pode se dar bem. Vai ter uma economia agroexportadora, né, que cai muito em vestibular, que é uma economia focada no sistema agrário, focado na agricultura, e que não só isso quer vender para fora, né, quer sempre estar exportando para os Estados Unidos, para a Europa, como a gente vê hoje. O Brasil, inclusive, gente, compartilha de muitas dessas características, não sei se vocês estão conseguindo associar, mas ele, né, vive de uma economia agroexportadora, os outros países também vão viver, são latifundiários, então, infelizmente, uma reforma agrária é pouco difundida entre os países. Então, a elite continua dominando as grandes propriedades e vai haver uma concentração de riquezas, né? Então, a elite agrária vai ter muita grana e os negros e indígenas, né, que eram os antigos escravizados, né, os que trabalhavam compulsoriamente, vão ter uma marginalização da sociedade e vão sofrer economicamente, não só isso, socialmente também, né, gente? E aí a gente fala um pouquinho, né, da independência do Haiti, que o estopim dela, né, também é conhecida como Revolta de São Domingos, né? O estopim da revolta foi a abolição da escravidão nas colônias francesas durante a Revolução Francesa. Então, né, vai estar rolando a Revolução Francesa e eles vão lançar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso vai ser muito da hora, só que vai rolar como eu vou dizer, uma contradição, uma dúvida, né? Porque assim, beleza, nessa declaração eles vão declarar o homem como igual, todo mundo é igual e é isso, mas por que você está escravizando uns e outros não? E aí eles vão pegar e falar, tá, beleza, só que a gente vai liberar, vai abolir a escravidão só na França. Então as colônias que eles tinham, eles não tinham interesse em abolir a escravidão. E aí esse vai ser o estopim da independência do Haiti. Haiti, acho que, se eu não me engano, era 90% composto de escravizados, era uma quantidade muito alta, e eles vão ser influenciados pelo lado mais radical da Revolução Francesa, né, que eram os jacobinos, e vai figurar entre as primeiras colônias independentes e uma das primeiras nações a abolir a escravidão. Então, assim, mano, eles vão sair extremamente violentos e vão acabar exterminando quase todos não, todos os brancos da Ilha de São Domingos, né? O nome da época era Ilha de São Domingos, depois que eles vão se declarar, né, se nomear Haiti. Só que vai ser, como eu falei, extremamente violenta e vai exterminar boa parte dos brancos, dos grandes proprietários, dos fazendeiros, qualquer tipo de pessoa que pudesse trazer de novo o ideal de escravização, qualquer pessoa que pudesse promover o trabalho compulsório e totalmente, né, violento e escroto. Isso, né, é basicamente uma reação aos maus tratos, né, que foram infligidos aos escravos. Então, a gente vê aqui no Brasil um sistema totalmente violento contra os escravizados, e no Haiti vai acontecer a mesma coisa. Então, isso basicamente vai ser uma reação. E é interessante falar que o Bonaparte, né, que depois vai se tornar líder militar, líder político até da França, ele vai tentar conter essa revolta, só que assim os haitianos vão conseguir derrotar todas as tropas enviadas por Bonaparte, do tamanho da força e vontade dos haitianos. É interessante falar isso. Apesar disso, essa independência conquistada na força vai trazer uma miséria para o Haiti, porque isso vai destruir a base da economia da ilha, né, o açúcar, e a França, assim, depois de muito tempo, vai entrar num acordo para realmente declarar o Haiti independente, porque eu não sei se vocês sabem, mas era costume dos países colonizadores e das colônias aceitarem somente a independência oficial quando eles fossem realmente independentes. Quando Portugal, então Brasil e Portugal, por exemplo,
É só quando Portugal falar, beleza, você é colônia, que para os outros países ao redor, para os outros países europeus, para os Estados Unidos, que aí eles iam considerar aquele país colônia realmente país. Então, enquanto Portugal não fechasse acordo com o Brasil, ninguém ia comprar de lá. E como assim, como essa independência vai ser conquistada muito na força, a França vai demorar muito para aceitar esse acordo, e quando aceita, cobra uma dívida de 90 milhões de francos. Isso é uma dívida gigantesca. Se eu não me engano, até os anos 2000 ou anos 90, o Haiti ainda estava pagando essa dívida. E, além disso, o Haiti ele vai ser afastado do mercado mundial. Então, isso vai prejudicar muito as relações exteriores, né? Todos os países, né, que foram colonizadores vão ficar com muito medo dessa ex-colônia, que foi basicamente uma revolta de escravizados. Isso vai trazer muito medo e desrespeito, né, por parte dos outros países de ver, né, uma nação assassinando tantos brancos escravistas assim. Mas, enfim, vamos para as questões. Eu costumo fazer algumas questões no final da aula para vocês poderem fixar conteúdo e ver como o assunto cai, né, quando a gente passa. Acho bem legal de falar. E eu separei 2 questõezinhas só para a gente discutir e tal. Me falaram que era bem legal, né, passar questões. E eu, como plantonista, o que eu mais fazia era isso, então é um prazer fazer isso. Na questão, essa questão é da FUVEST 2008, e na questão a gente tem 2 frases, uma do Bartolomé de las Casas e outra do Pablo Neruda. A primeira, podemos dar conta boa e certa que em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. Então, você já vê esse genocídio que a Espanha pregou, e como eu tentei deixar bem claro para vocês durante a aula. Aí depois a gente tem a do Pablo Neruda, que eu já comentei com vocês. A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. As 2 frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa, além da já indicada, que foi... Vocês acham que é? A incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais colonizador. Essa foi, de fato, uma das razões para o genocídio, né, que a gente falou que empregou o genocídio cultural. Só que ele está perguntando uma causa além da já indicada. E como eu já comentei com vocês, o Pablo Neruda citou a cruz, que é a Igreja Católica. Então esse não é. B. O conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores. Isso realmente vai se dar, de fato, mas a gente poderia encaixar mais, né, entre os ataques militares e etc. E é um conflito entre populações indígenas rivais que foi promovido pelos espanhóis militarmente. Então, não é a B. C. A passividade completa das populações indígenas decorrente de suas crenças religiosas. Os indígenas não foram de forma alguma passíveis. Por exemplo, aquela lá Noite é Triste, que aconteceu no dia 30 de junho, foi extremamente violenta. Eles, nossa, quando descobriram que o Montezuma estava morto, foram atrás no sangue, gente, para matar os espanhóis. Eles tiveram que sair correndo mesmo. E como vocês viram, de 4 mil indígenas foi para 1.150, de 1.000 espanhóis foi para tipo 300, 400 espanhóis. Então, não houve passividade da população indígena alguma. A D é a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos problemas ambientais. Gente, não, né? Apesar dos maias não terem uma agricultura tão boa quando eu falei para vocês, mas ainda assim, a Inca e os astecas, eles sofreram com a ausência de técnicas, eles não sofreram de forma alguma com a ausência de técnicas agrícolas. Eles eram muito avançados, vocês viram os chinampas, então a D não é realmente. Aí agora a gente vai para E, né, que vocês já estão assumindo que é a certa, mas né, vamos discutir ela. A série de doenças trazidas pelos espanhóis, varíola, tifo, gripe,
para quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Então, assim, eu pontuei para vocês alguns slides antes, né? Mas é mais para vocês verem como cai realmente no vestibular. Então, o fator biológico ele vai ser muito realmente apontado nessas questões e é importante vocês terem atenção nisso, porque realmente, como eu falei, uma série de doenças vai realmente exterminar, por exemplo, metade da população asteca. Então vamos para a próxima questão. Essa também eu coloquei mais a tabela para vocês verem o número do genocídio causado pelos espanhóis. A questão em si é mais básica, mas enfim, né? A gente vê a evolução da população do México em milhões de habitantes. De 1519 tinha 25 milhões de habitantes e para 1605 tem 1 milhão de habitantes. Então, assim, o acentuado declínio populacional dos astecas do México no século XVI está relacionado, entre outros, com os seguintes fatores. Então, ele está pedindo as razões, os fatores para esse declínio populacional. A utilização de armas de fogo altamente destrutivas durante os processos da conquista militar, que realmente está certo, apesar de não muito citado durante a aula, vai rolar uma utilização de armas de fogo que meio que é um pouco superior, né, das armas que os indígenas utilizam, né, flechas, facas, entre outras coisas, as armas de fogo vão ser um pouco superiores. 2 são as epidemias letais trazidas pelos conquistadores, como a gripe, varíola e o sarampo, que de fato são essas epidemias que eu falei que acabaram matando mais da metade da população asteca, por exemplo. Então a 2 está certo. A 3, intensificação da escravidão indígena e do tráfico de escravos índios para a metrópole. Eu falei um pouquinho antes que o trabalho compulsório indígena não era igual à escravização dos africanos, justamente por causa disso. Os indígenas, eles, em momento algum, foram tratados como coisas, como objetos. Não houve, certamente, um tráfico de indígenas, um mercado de escravizados indígenas, e eles não foram transferidos para a metrópole para fazer trabalhos serviçais, nem nada do tipo. Então, a 3 está errada. E a 4 é a violência colonial e alta mortalidade devido ao agravamento das condições de vida dos índios, que é certo, a colônia vai empregar uma violência altíssima e vai causar, portanto, uma alta mortalidade por causa do agravamento de condições de vida dos índios. Não só eles vão ter que viver sob essas doenças, sobre uma alimentação pior, porque as colheitas deles vão ser fracassadas por causa dos espanhóis, eles ainda vão ter que trabalhar em um sistema extremamente abusivo e violento, que, como eu falei com vocês, a expectativa de vida deles vai, assim, diminuir para 1 ano. Então, a alternativa certa é a D, né? Que é a 1, a 2 e a 4. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha primeira aula com vocês. Espero que tenha ido bem. Como eu falei, se vocês não curtiram algo em específico, vão lá no meu Forms. Eu vou divulgar no Facebook, vou mandar no WhatsApp também. Tudo onde vocês tiverem acesso. Falem lá o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, que eu preciso mudar terrivelmente para já. E deixa eu ver. É isso, estudem bem. E boa última semana básica. E depois, ó, vocês vão estar on fire. Vou dar primeiro reinado. Já vou dar um spoiler para vocês. Até.